se você ficasse preso num prédio lotado de zumbis, que aprendem com cada erro seu, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Kwon presa num prédio interditado, tentando escapar de uma horda que se atualiza a cada tentativa dela. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a colmeia zumbi em Zona Zero. Essas pessoas terão que trabalhar juntas, se quiserem sobreviver contra essa colônia de infectados. Começamos vendo o Soo Young-chol ligando para a emergência. Ele se apresenta como ex-funcionário da Chang's Bio e explica que nesse dia vai fazer um experimento no prédio do Unuri. O cara deixa bem claro que esse é um ataque bioterrorista, altamente contagioso, e conta que testou o patógeno no próprio corpo para confirmar que funciona. Além disso, Young-chol também explica que ele mesmo é a única vacina capaz de parar esse surto. Em seguida, a professora Kwon Si-jong chega nesse mesmo prédio e se encontra com Han Joo-seong, que tá bem irritado com o atraso da mulher. Após isso, os dois entram em um salão em que está acontecendo a conferência da Chang's Bio Global, e vem o CEO Kang Yoo-chol aparecendo para fazer o discurso. Aí a Kwon pergunta se esse é o cara que ela precisa bajular para conseguir um emprego, e o Han fala que não precisaria disso se ela se desse bem com o diretor babaca que explorava alguns alunos, algo que ela nunca aceitou. Ouvindo isso, a Kwon pergunta por que ele liga tanto para a carreira da ex-mulher, mesmo após estar divorciados por 10 anos, e o Han fala que é porque ela não tem amigos e vive fazendo as pessoas odiarem ela. Aí a Kwon pergunta se a atual esposa dele sabe que ele é tão legal com a ex-mulher, e ele explica que a esposa não é tão sensível quanto ela, e provavelmente também está preocupada com a Kwon. Nesse momento, o CEO explica que a empresa dele está pesquisando sobre inteligência coletiva, um termo que é bem comum no campo da sociologia, mas a primeira pessoa a usar esse termo foi um entomologista que estudava formigas, o William Morton Wheeler. Além disso, o CEO também fala que a inteligência coletiva é uma força-chave da evolução, tanto que ele até cita o bolor limoso amarelo, que se atualiza pela troca de informação e arruma a direção do crescimento para chegar até a comida. E mesmo não sendo organismos multicelulares, eles conseguem aprender e se lembrar, e esses traços ajudaram a melhorar pra caramba a produção de semicondutores orgânicos. O CEO também conta que eles estão fazendo um chip que ajuda o nervo lesionado a passar a informação, e mostra que foram feitos testes em um rato que estava com os nervos da coluna rompidos, o que fez o rato voltar a andar. E se as pesquisas continuarem com as aplicações em humanos, ele acredita que isso pode permitir a transferência direta de informação entre indivíduos, o que impediria alguém de ter um pensamento malicioso na frente dos outros. Ouvindo isso, a Kwon fala que esse Kang é mais interessante do que ela imaginou, e explica que veio para essa conferência porque não entendeu o que a mensagem no convite dela significa, pois só está escrito para a professora Kwon: a comunicação imperfeita, a origem da tragédia. Ao mesmo tempo, o segurança Choi e a irmã dele entram em uma loja de esportes e veem vários equipamentos de camping. Por isso, o Choi chama a irmã para acampar nas próximas férias dela, e ela fica bem feliz. Aí, como o horário de almoço do irmão já está acabando, a mulher fala para ele voltar a trabalhar e se afasta para fazer umas compras. De volta à conferência, o Han aproveita que o Kang terminou o discurso e tenta apresentar a Kwon pro cara. Porém, o CEO recebe uma ligação do esquadrão antiterrorismo perguntando sobre o Soo e se afasta para entender o que está acontecendo. Vendo isso, o Han diz pra Kwon ir atrás do ricaço, se apresentar rapidamente e entregar um cartão para ele. Enquanto isso, o agente do esquadrão antiterrorismo avisa o CEO que o Soo planeja fazer um ataque terrorista no prédio onde está acontecendo a conferência, e o Kang menciona que provavelmente viu o Soo dentro do salão durante o discurso. Então, a gente diz que o esquadrão já está chegando, e que se o CEO encontrar o suspeito outra vez, é para ligar imediatamente para esse número. Após o fim da ligação, a Kwon chega no corredor e vê o CEO entrando numa sala VIP e sendo seguido pelo Soo. Dentro da sala VIP, o Soo aborda o Kang e fala que o discurso foi impressionante, pois ele pesquisou muito o tema da consciência em uma rede multilateral antes de ser traído e chutado da empresa. Em resposta, o Kang chama o cara de maluco e diz que a tecnologia que ele pesquisou não serve para nada, mas o cientista não concorda e fala que está levando a humanidade para um próximo nível com uma segunda revolução cognitiva. Por conta disso, o CEO joga o psicopata contra a porta e manda ele sair dali, fazendo a Kwon ir embora, já que não é um bom momento. O Soo, obviamente, não obedece e fala que o Kang disse que a pesquisa era incrível quando o contratou, algo que devia ser apenas uma encenação para roubar tudo. Além disso, o psicopata também fala que quer apenas dar um novo renascimento para a humanidade, criando uma comunicação perfeita e acabando com os sentimentos egoístas e individualistas. Sabendo disso, o CEO bate palma para o maluco e diz que ele pode tentar à vontade, afinal ele está indo embora e não tem nada a ver com isso. Mas antes que o Kang possa sair, o Soo fala que o cara será o elo entre ele e a nova humanidade. Então o psicopata aplica uma dose de alguma coisa no CEO, apanha pro cara e acaba sendo trancado em uma salinha. Depois disso, o Kang pega um celular para ligar pro agente do esquadrão antiterrorismo, porém acaba se transformando
antes de conseguir. As pessoas veem o CEO se contorcendo no chão e param para ligar para a emergência, mas ao fazerem isso, o zumbi se joga em cima delas e começa a infectar ainda mais pessoas. Enquanto elas estão sendo infectadas, a Kwon encontra o Han e fala que não conseguiu se apresentar. Por conta disso, Han decide ligar pro CEO e ver o que aconteceu, mas o cara não atende a ligação e os dois decidem almoçar. No caminho pro restaurante, o esquadrão antiterrorismo chega ao prédio. Nesse momento, eles escutam vários gritos e veem um cara se contorcendo no chão. Então o esquadrão se aproxima para ver o que aconteceu. E do nada, várias outras pessoas chegam correndo e agindo de uma maneira descontrolada. Aí vendo que a situação está feia, o líder manda chamarem a equipe de contenção e pedir um bloqueio no prédio. Em paralelo a isso, o ex-casal está almoçando no restaurante do prédio, quando de repente, o Han recebe uma ligação de vídeo da esposa Gong e da filha, que querem saber onde está o passaporte dele. Então o cara responde, mostra que ele está com a Kwon e desliga a chamada dizendo que já vai para casa arrumar as malas. Após isso, a Kwon pergunta para onde o Han está se mudando, e ele explica que vai para os Estados Unidos dar aula em uma universidade, o que pode fazer com que ele nunca mais volte para a Coreia. Assim, a Kwon entende que o ex-marido quer deixar as coisas encaminhadas para ela, caso eles não se vejam mais, e pergunta por que o cara se casou com ela. Em resposta, o Han fala que se casou com ela porque gostava de como ela nunca recua quando acha que tá certa. Só que apesar de gostar disso, ele fala que sempre foi meio covarde para acompanhá-la e decidiu terminar. Aí vendo que o homem falou sério, a Kwon fala que vai ficar bem e que eles devem ir embora, pois a esposa dele está esperando. Assim que o casal sai do restaurante, dois babacas valentões chegam ali com a Son-yeon e fazem a garota pagar por um monte de comida cara. Ao mesmo tempo, o Cho recebe uma chamada no rádio, dizendo que todo o prédio está sendo bloqueado e que a equipe de segurança precisa evacuar todos imediatamente. Ele até pergunta o que está acontecendo, porém não recebe nenhuma resposta. Então, o Cho escuta um grito e corre para verificar, enquanto todo o perímetro ao redor do prédio é interditado pelos oficiais. Bom galera, para começar aqui, o Su, que era um ex-funcionário da Chains Bio, disse exatamente qual prédio ia atacar, falou como ia fazer isso e também deu a resolução do problema, que era ele mesmo, e até falou que era altamente contagioso. E ele deixou tudo isso bem claro, falou que já tinha testado no próprio corpo, e a mensagem é totalmente clara, não tinha como entender errado o que ele falou, né? Isso aqui é praticamente você escutar um alarme de incêndio tocando, e esperar alguém levantar primeiro para poder sair correndo. E aí galera, como a polícia recebeu uma chamada desse cara de bioterrorismo, e depois o Kang disse que talvez tenha visto ele, a polícia foi totalmente incompetente ao não evacuar o prédio, ou pelo menos deixar um aviso para os seguranças procurarem por esse cara dentro do prédio. Eles simplesmente saíram para resolver o negócio sem informar ninguém direito. Todo mundo aqui parece que praticamente precisava ver com os próprios olhos que o cara estava lá dentro para confirmar uma ameaça, sendo que geralmente esse tipo de ameaça não se confirma dessa forma. Quando algo assim acontece, as pessoas precisam ser evacuadas com segurança, em vez de esperar acontecer uma desgraça e só depois tentar corrigir o problema. A CISA, que é a Agência de Infraestrutura Crítica do governo americano, tem um protocolo publicado de como responder esse tipo de ameaça quando ela é comunicada contra um prédio, e ele foi pensado para tomar uma decisão no local mesmo. Então, toda ameaça tem que ser avaliada, e o nível dela decide a ação. Aqui claramente era um nível alto, e só monitorar não era a melhor escolha. Então, o que faltou acontecer ali foi a evacuação parcial ou total do local, porque eles já tinham mais que uma suspeita. E galera, esse protocolo já foi criado sabendo que a maioria das ligações são falsas, só que o protocolo não tenta adivinhar qual que é na hora, porque quem liga sem ter nada só quer atrapalhar, distrair ou perturbar. Então, mesmo que fosse um trote, a régua que eles criaram manda esvaziar o local quando é uma ameaça específica que nem essa de terrorismo, porque é muito melhor você agir e poupar vidas, mesmo que gere um desconforto para todo mundo, do que fazer o que eles fizeram e condenar várias pessoas. E galera, o Kang suspeitava de quem era, tanto que ele não ficou surpreso quando o Su apareceu, e aí ele errou de ficar debatendo com um maluco, que ele já sabia que era maluco. O certo era ter evitado o conflito, saído da sala e ligado pro esquadrão. E talvez o Kang também tenha feito isso, porque o agente que ligou pra ele passou a mensagem pela metade, sendo que o agente tinha recebido a mensagem completa do Su. E bom, aqui a gente até pode dar um pouco de razão pro Su sobre a comunicação. Ele disse que o perigo da humanidade era a comunicação, e ele passou todas as informações do que ia fazer, mas o agente não passou a informação 100% pro Kang, o que pode ter gerado essa situação ou impactado a forma como o Kang agiu. Mas se o Kang não fosse um cara tão egocêntrico, pode ser que ele se desesperasse e tocado um alarme no corredor para tentar se salvar. E vamos combinar, né galera? Qualquer pessoa que recebe uma ameaça de terrorismo ficaria preocupado com a própria segurança e não mediria esforços para sobreviver. E como ele recebeu a mensagem pela metade, ele não tinha ideia do que o cara poderia fazer. Ele até poderia ter achado que era um blefe, mas descartar uma coisa tão séria não faz sentido. O risco que ele estava correndo para pagar para ver era muito mais caro e muito mais perigoso. E de qualquer forma, o Su sofreria uma consequência legal se fosse um blefe. E galera, as próprias autoridades coreanas sugerem que o local deve ser evacuado antes de avisar, e não avisar e fazer o que eles fizeram, que é deixar todo mundo lá dentro. E aqui, como o Kang
Kang queria ficar conflitando e discutindo, ele poderia tentar fazer outra coisa. Ele deveria dar uma enrolada que estava resolvendo alguma coisa e digitar uma mensagem enquanto conversava com o Su, sem tirar os olhos dele, observando qual seria a reação, se ele viria pra cima ou não, para não acabar sendo atacado de graça. Essa seria a segunda opção, porque a primeira é correr, mas se ele mandasse a mensagem, ele não precisaria fugir ou encerrar a discussão e sair correndo. Ele poderia continuar enrolando o Su até as autoridades chegarem, evitando um contato físico, afinal o cara poderia estar com uma arma ou uma faca. E chega a ser engraçado como o Kang recebeu uma ameaça dessas e tratou como se fosse uma terça-feira normal. Tudo bem que muito CEO por aí recebe ameaça, galera, mas é ridículo não levar a sério, porque ele estava exatamente num lugar público, onde a vida de várias pessoas estavam em risco. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, galera. A ideia do Kang sobre o bolor limoso é bem surreal, pra falar a verdade, porque o cara praticamente quer que ninguém pense por si mesmo e que todo mundo possa escutar o que o outro tá pensando. Isso é simplesmente ridículo, né, galera? Mas primeiro, vamos ver o que é esse bolor limoso. O Physarum polycephalum não é um fungo, é praticamente um ser vivo, uma gosma amarela de uma célula só. Ele não tem um cérebro e nenhum único neurônio. Esse treco se espalha pelo chão da floresta, parecendo uma rede de veias procurando por comida, e ele faz exatamente o que o Kang falou. Já chegaram a botar esse negócio num labirinto com comida nas duas pontas, e ele consegue achar o caminho mais curto. Talvez você já tenha visto algum vídeo dele fazendo isso, tá cheio aí pela internet. E até tem um experimento bem famoso do Japão, que eles colocam flocos de aveia no mapa do Japão, cada floco no lugar de uma cidade, e a rede que esse negócio construiu ficou comparável com a malha ferroviária que tem em Tóquio, que foi desenvolvida por engenheiros. Então ele é muito bom em encontrar caminhos, e não dá pra chamar esse negócio de bicho, é tão bizarro que ele até consegue antecipar padrões. Por exemplo, o pessoal jogou uma corrente de ar frio nele, de hora em hora, e ele começou a se encolher sozinho na hora certa, antes do frio chegar. E é por isso que falam que ele aprendeu e lembrou, sem ter nem onde guardar. Então todos os estudos que a gente tem hoje em dia sobre esse bicho ainda não chegaram em computação complexa, como o Kang estava propondo. Provavelmente ele funciona para resolver problemas, mas não para fazer uma consciência compartilhada. Ele vai otimizar as rotas talvez, mas não resolver os problemas da humanidade como esse cara quer fazer. O que esse cara tá fazendo é mostrar um rato voltando a andar na tela e depois falando de uma conexão neural com outros humanos. Uma coisa nem tem a ver com a outra. E tudo isso que ele tava querendo fazer sobre as pessoas poderem ler a mente uma das outras, como se fosse uma consciência coletiva, é praticamente aqueles episódios de Black Mirror, onde a sociedade é horrível. E imagina uma sociedade onde é impossível as pessoas fingirem alguma coisa. Porque vamos combinar, né, galera? É normal você pensar algo sobre outra pessoa em segredo. E imagina você tirar isso de todo mundo. Você tá praticamente tirando a particularidade de cada um, que é o pensamento. A única coisa que ninguém pode descobrir. O Kang vende tudo isso, dizendo que ia acabar com a maldade do mundo. Mas algo assim iria impactar muito mais que a maldade, e sim todos os sentimentos humanos. Seria tipo você não gostar de uma situação e alguém já ia saber na mesma hora. Provavelmente o mundo ia ser muito mais bagunçado, porque muitas pessoas não saberiam lidar com esse tipo de coisa. Se elas soubessem que você não gostou, provavelmente iria gerar muito mais conflito. E tanto o Kang quanto o Su queriam a mesma coisa praticamente, e por algum motivo o Kang chamou o cara de maluco, sendo que ele também queria que as pessoas não tivessem mais como esconder os próprios pensamentos. E galera, esse agente da organização antiterrorista já dá pra ver que não é um dos melhores, porque a primeira coisa que o cara faz é ir conversar com alguém que já tá caído num ataque bioterrorista, sendo que esse cara já tava vomitando as tripas e claramente infectado. Então ali ele poderia acabar se infectando de tabela. E a ordem de contenção só saiu por causa do que ele viu. Então eles fizeram exatamente o que eu falei, que é primeiro ir lá checar e ver a merda que aconteceu, e aí sim tomar uma atitude mais drástica. O manual coreano de ataque químico e biológico manda identificar a área e a fonte de contaminação e aí evacuar o mais rápido possível de onde você está. E galera, mesmo essa sendo uma instrução para o cidadão, o agente deveria reagir da mesma forma com o que ele pode achar que é um possível infectado ou a possível fonte do ataque, que no caso era aquele cara no chão, né? De volta ao ex-casal, na hora em que o Han diz pra Kwon arrumar algum amigo com quem possa contar, os zumbis aparecem atacando as pessoas e o local vira uma bagunça. No meio disso tudo, a Kwon vê a Hyun-hee sendo derrubada da cadeira de rodas e corre para ajudar a mulher. Então ela e o Han colocam a Hyun-hee de volta na cadeira e tentam sair dali com ela. O problema é que um dos zumbis alcança eles e ataca a Hyun-hee. Por sorte, o Choi aparece e joga o infectado pro lado. E em vez de avançar para cima dos humanos, o zumbi começa a atacar um cartaz com pessoas. Aí o grupo sai correndo e entra numa loja de esportes. Porém a Kwon vê o policial Lee sendo atacado e corre para ajudá-lo sem pensar duas vezes. E felizmente, os dois conseguem entrar na loja antes das portas serem trancadas. Além disso, o policial esbarra sem querer em um botão e apaga as luzes da loja, bloqueando a visão dos zumbis. Nesse momento, um cara pergunta o que tá rolando, e o policial fala que as pessoas foram afetadas por um ataque terrorista, pois ele e o esquadrão foram avisados de que teria um ataque bioterrorista nesse prédio. De repente, os zumbis veem que tem pessoas no restaurante e correm até lá, mas em vez de baterem nos vidros, eles abrem a boca e olham pro céu, como
se estivessem procurando o sinal Wi-Fi. Tô brincando, é como se eles estivessem se comunicando. Então do nada, a horda recua e lança um ataque contra o vidro, deixando os humanos apavorados. Aí vendo que essas pessoas estão ferradas, a Kwon age rápido, escreve uma mensagem no celular mandando eles apagarem a luz e pisca a lanterna para chamar a atenção. Por sorte, a So-yeon vê isso, apaga as luzes e salva todo mundo. Ou quase isso. Afinal, infelizmente os zumbis veem uma placa brilhante que tem uma pessoa e se jogam novamente contra o vidro. Alguém até manda o Lee fazer alguma coisa, porém o policial fala que eles também não estão seguros e devem apenas esperar reforços. Nessa hora, a Kwon percebe que os zumbis querem atacar a placa e conta isso pros outros, além de sugerir que dá pra usar o totem de papelão para atrair os infectados. Aí a Hyun-hee diz pra usarem a cadeira de rodas motorizada dela, já que se ela for sair dali, não vai ser com aquela coisa. E como não tem mais tempo a perder, eles prendem alguns totens da cadeira de rodas, colocam ela pra fora e a Kwon usa um elástico de cabelo para prender o acelerador. Dessa forma, os zumbis veem os totens se afastando e correm atrás deles. Assim que a barra fica limpa, a Kwon chama a turma do restaurante, então a So-yeon atravessa primeiro e os funcionários vão logo em seguida. O problema é que esse babaca vê a namorada, a Na-yoon, travando de medo e corre na frente dela, fazendo a garota ficar ainda mais apavorada e voltar pro restaurante. Por conta disso, o Han decide ir até lá para trazê-la, sem ter conhecimento de que nesse momento, os zumbis alcançaram a cadeira de rodas e a derrubaram. Então, o cara pega a garota e começa a voltar para a loja, só que infelizmente eles são atacados por um infectado. E o Han empurra a Na-yoon, chama a atenção do zumbi e corre para longe, enquanto a Kwon coloca a jovem dentro da loja. Aí o Han entra em outra loja, posiciona o totem para chamar a atenção do zumbi e se esconde atrás de algumas roupas. E o plano realmente dá certo, pois o zumbi se aproxima e acaba sendo distraído pelo totem. O problema é que nessa hora, os infectados que estavam atacando a cadeira de rodas percebem que aqueles totens não são pessoas de verdade e comunicam isso pelo Wi-Fi dos zumbis, o que faz a Kwon se lembrar da palestra. De repente, o zumbi perde o interesse no totem e ataca o Han. Felizmente, o cara consegue levantar, pegar o celular que tinha caído e sair correndo de volta pra loja. Uma pena que quando ele tá quase entrando, outro zumbi se joga em cima dele e morde o coitado, fazendo com que apenas o celular voe para dentro da loja. Aí vendo que a situação piorou, o policial puxa a Kwon, tranca a porta e os sobreviventes assistem enquanto o herói é destruído pelos infectados. E pra piorar ainda mais, a esposa do cara liga justo nesse momento. Algum tempo depois, a mídia anuncia que o prédio Dongwori foi bloqueado por conta de um ataque bioterrorista e que, de acordo com as autoridades, o vírus é altamente contagioso e se espalha muito rápido. Por isso, a Agência de Controle de Doenças está concentrando todos os recursos para obter uma vacina. E enquanto uma multidão se reúne, a tropa de choque fica esperando pelas ordens. Em paralelo a isso, a Kwon finalmente atende a família do Han. Aí na hora em que a esposa do Han vê que quem atendeu não foi o marido, ela afasta a criança e pergunta o que aconteceu. Em resposta, a Kwon fala que o cara agiu como um herói para salvar algumas vidas e fica quieta, deixando implícito que ele morreu no processo. E como a criança volta chamando pelo pai, a mãe desliga para ficar com a filha. Ao mesmo tempo, a Hyun-hee vê o Lee entrar em contato com os oficiais que estão do lado de fora, mas ela não consegue continuar prestando atenção porque o Choi se aproxima, prende uma cadeira nas costas e fala que vai carregá-la para fora dali. Após o fim da ligação, o policial explica para os sobreviventes que a equipe de resgate não pode entrar no prédio porque esse vírus é contagioso demais, e até a análise epidemiológica ficar pronta, o prédio ficará em quarentena, o que deixa os sobreviventes bem irritados. Afinal, eles estão vivos e pagam impostos demais para serem abandonados assim. Aí, para acalmar os ânimos, o policial Lee fala que eles podem sair do prédio se acharem o Su, que é o terrorista por trás do ataque. Afinal, segundo o próprio Su, ele injetou a vacina no corpo dele, então os sobreviventes podem ser resgatados se o levarem para fora. E felizmente, o Su foi visto apenas entrando no prédio. E ouvindo isso, a Kwon conta que viu o Su no terceiro andar com o CEO da Chains Bio, na sala VIP do Kang. Além disso, a Kwon fala que os infectados parecem estar evoluindo pela troca de informação, pois primeiro eles andavam de 4 e atacavam placas, mas agora andam em 2 pernas e a capacidade de identificar humanos está tomando forma aos poucos. A Kwon explica que existem outras formas de se comunicar além de usar palavras, pois assim como os fungos e cogumelos, muitas criaturas têm a sua própria rede de comunicações. As formigas, por exemplo, se comunicam por feromônios e espalham muco por todos os lados, para criar uma rede de comunicação de muco, assim como os zumbis estão fazendo. E sim, galera, isso aí é nojento, e eu nem vou falar com o que tá se parecendo. Mas usando isso, eles podem tentar dar uma informação falsa para os infectados, pois as formigas também costumam se comportar errado quando recebem informações falsas.
formigas, como no moinho de formigas, que é quando acontece um erro durante a troca de feromônios, e as formigas giram ao redor de um único ponto até morrerem. E a Soyeon até dá uma pesquisada para mostrar o moinho de formigas. Então o policial pergunta como eles podem dar uma informação falsa para os infectados, e a Kwon fala que um deles precisa ir até os zumbis, soltar um cheiro específico, enquanto o resto dos sobreviventes fica parado, soltando um cheiro completamente diferente, para que assim os infectados não reconheçam os humanos. Aí quando os zumbis perceberem o erro, o grupo vai estar longe. Sabendo disso, um senhor se oferece para ser o corredor, mas como as outras pessoas não botam muita fé nele por conta da idade, o cara dá um golpe imobilizador no engravatado, e conta que foi campeão nacional de atletismo, por isso ele insiste em ir, e pergunta o que precisa fazer. Com isso decidido, os sobreviventes se preparam, colocando protetores improvisados pelo corpo, e criam um grupo de mensagens, porque se os infectados trocam informações entre si, eles também têm que trocar. Então o atleta passa um pouco de aromatizador no corpo, e sai da loja. Após isso, ele atrai os zumbis para uma cafeteria, e dribla eles lá dentro. Isso faz o infectado sentir o cheiro do cara, e informar para todos os outros zumbis. Enquanto isso, o atleta vai até a loja de perfumes, e pega vários frascos do mesmo aromatizador que passou no corpo. Porém os zumbis chegam nesse momento, e o atleta acaba tendo que se esconder. Aí vendo que o zumbi tá focado nos totens, o cara tenta escapar de fininho. O problema é que o senhor acaba sendo encontrado e precisa lutar para sair, então ele ataca os infectados com um carrinho de estoque, o que derruba um monte de coisa no chão e faz os zumbis começarem a escorregar. Por isso ele joga mais produtos nos zumbis que estão vindo e escorrega no líquido para voltar para a loja de esportes. Lá dentro, o atleta entrega os perfumes para Kwon e ela cria um caminho da fragrância até o quartinho dos fundos, onde também joga o líquido nos manequins. Ao mesmo tempo, os outros sobreviventes passam anticongelante no corpo, na loja e nos manequins. Depois disso, o atleta e a Kwon fazem o mesmo, e o plano fica pronto. Bom galera, já de começo, dá pra ver que esses zumbis são bem diferentes do comum, principalmente por conta dessa parada de ver algo acontecendo e absorver isso como conhecimento. E assim, as 5 pessoas que estavam dentro do restaurante não eram das mais inteligentes, né? Tinha uma loja na frente deles que teve a luz apagada, e os zumbis saíram de lá por isso. Mas os 5 não tiveram a capacidade cognitiva de perceber que ao apagar as luzes, os zumbis paravam de atacar. Aí depois, os zumbis simplesmente pararam para sincronizar, e começaram a bater com as cabeças no vidro para a porta quebrar. E vamos ser sinceros aqui galera, se tem zumbis tentando entrar, pelo menos eu tentaria me esconder atrás do balcão para tentar fazer eles perderem a linha de visão, né? Mas esse pessoal aí simplesmente não fez nada. E aí já dava pra imaginar que essa lerdeza ia afetar esse pessoal, né galera? Eles só se tocaram que tinha que apagar a luz depois que a Kwon avisou pra eles, e mesmo assim, eles se ferraram por causa dos painéis, que tem um detalhe, estão por dentro do restaurante. E bom, eu tô chamando eles de lerdos porque tem sentido, né? O mínimo que eles tinham que ter feito era ter percebido que apagar a luz tinha afastado os zumbis da primeira vez, e ter notado que agora eram os LEDs com aquela pessoa na imagem que estavam fazendo os zumbis baterem no vidro de novo, né? Dá pra procurar como desligar aquilo, ou pegar uma cadeira, invocar o Datena e destruir os negócios para parar de chamar a atenção dos zumbis. E assim galera, depois que o pessoal da loja de esportes viu que o grupo do restaurante era meio tapado, e como a Kwon tinha conseguido se comunicar com aquela garota pelo celular, o ideal era elaborar esse plano de travessia e da cadeira de rodas de uma forma mais organizada. Quando o negócio tinha apertado novamente, a Kwon devia ter feito outra mensagem, avisando para eles se prepararem para atravessar. Sem contar também que quando eles armaram todo o plano e funcionou, na hora que o pessoal foi sair, o namorado da mina simplesmente largou ela e saiu correndo. Então esse pessoal também não é muito organizado. E como tinha uma das garotas em choque, alguém tinha que ser o responsável por ela, né? Por exemplo, pessoal, numa trilha, o grupo sempre se divide sabendo quem fica atrás, quem fica no meio e quem vai na frente, medindo sempre com a capacidade de cada um. Como eles estavam lá dentro juntos, eles ouviram essa garota avisar que não conseguia se mexer. Então o jeito era colocar ela na frente. Dessa forma, formaria uma espécie de fila. Aí não teria como ela travar todo mundo, porque os outros iriam empurrar ela para sair caminhando junto com o grupo. E eu digo isso, galera, porque esse tipo de travada que a pessoa dá é uma resposta biológica do corpo. Tem pessoas que vão lutar nessas situações, tem pessoas que vão travar igual essa garota, e tem pessoas que vão correr numa situação de risco. São 3 opções que o corpo tem para responder ao perigo, e vamos combinar que ficar travado é a pior delas. Então geralmente, só arrastando a pessoa para resolver, porque na conversa não vai dar certo. Ou pelo menos o namorado da mina deveria arrastar ela junto, em vez de abandonar a coitada ali. E bom galera, agora falando sobre o resgate, o Han simplesmente se colocou num perigo totalmente desnecessário. Tá certo que ele quis salvar a garota, mas a partir do momento que ele saiu, o vigia, que parecia ser a Kwon, tinha que estar olhando pros 2 lados do corredor, pra ficar de olho nos zumbis e poder avisar o cara, o que evitaria exatamente o ataque surpresa daquele zumbi do canto direito. O problema é que ela tava olhando pra um lado só, que foi exatamente pra onde a horda correu, só que a Kwon esqueceu
cresceu as chances de ter outros zumbis pelo shopping. E bom, realmente tinha, né? E quando ela entendeu que o totem não tava servindo mais, a única coisa que ela gritou foi o nome do cara e rápido. Em momento nenhum ela avisou que a ameaça estava voltando pra cima dele. E isso faz diferença, porque ele pode ter interpretado só que ela estava pressando ele, e não que o perigo estava a caminho. E se esse cara quisesse resgatar a garota de forma eficiente, ele poderia ter pego ela nos braços ou arrastado ela para não demorar demais, né? Ele perdeu muito tempo tentando convencer ela com palavras. O que eu já falei, não funciona muito bem pra uma pessoa travada. E aí, galera, tem uma técnica chamada Packstrap Carry. Praticamente, o Han teria que cruzar os braços da Na-Yoon por cima dos ombros dele e carregar ela. Essa técnica também dá pra executar em alguém que estiver desacordado, que nem nesse vídeo que está passando aí. Mas a situação dele era só pegar os dois braços da garota, cruzar na frente do peito e sair correndo. E só que a partir do momento que esse cara decidiu se colocar em risco, ele devia ter ido com alguma coisa para se proteger também, não de mãos abanando como ele foi, né? E depois, em vez de correr pra uma loja desconhecida que tava toda acesa, ele também deveria ter corrido pro restaurante, pois tinha aquele balcão que eu falei para se esconder atrás. E ali, pelo menos as luzes já estavam apagadas. E digamos que com um zumbi só batendo na porta, dava tempo suficiente de ele quebrar os painéis de LED antes da horda chegar. E tem outra parada. Um cara que tem esposa e filho em casa, fazer uma coisa dessas é maluquice. Ainda mais do jeito que ele foi despreparado, como eu falei. Porque agora ele deixou a filha órfã pra salvar alguém que ele nem conhecia, e que ainda por cima se enrolou um monte pra sair de lá, o que acabou causando indiretamente a morte dele. E eu digo isso, galera, porque não adianta querer ser um herói e bater as botas fazendo isso, né? Você sempre tem que analisar os riscos antes. Agora, sobre aquela ideia da Kwon, ela praticamente inventou o problema e a solução ao mesmo tempo, porque nunca foi visto zumbis perseguindo as pessoas pelo cheiro, e sim pela luz, pela silhueta e pelo barulho. Até agora eles praticamente estavam usando a visão e o ouvido só, então ela simplesmente inventou uma ideia e aquele veio se ofereceu para correr o risco de testar. E sério, isso aqui me incomodou bastante, porque nunca foi estabelecido que os bichos se identificam pelo cheiro, então ela simplesmente botou em risco a vida daquele cara apenas por um palpite, e de quebra vai botar a vida de todo mundo em risco. E eu sei que isso até tem base científica, de acordo com aquele bolor limoso que eu expliquei antes. E tem até uma ideia que eu pensei agora, galera, que seria talvez tentar atacar os zumbis quando eles estão naquele modo Wi-Fi. Será que acertando eles na hora que eles estão fazendo essa sincronia não afetaria a rede deles e deixaria eles em pane? Após terminarem as preparações, os sobreviventes abrem as portas da loja e permitem que os zumbis entrem. No começo, os infectados ficam apenas cheirando os manequins e os próprios sobreviventes. Porém, um dos zumbis sente o cheiro da fragrância e vai correndo pro quartinho dos fundos, onde ele ataca os manequins, o que atrai os outros infectados. Então os sobreviventes não perdem tempo, saem da loja e observam os infectados que são parados no caminho até o elevador. Nesse momento, o zumbi que atacou os manequins começa a se comunicar com os outros e os deixa paralisados. Por isso a Kwon dá o sinal e eles correm pro elevador. O problema é que a Na-Yoon esbarra em um zumbi e cai no chão, ficando por baixo do infectado. Aí enquanto o Choi corre para ajudar a garota, a Kwon pega um isqueiro com um engravatado e o usa para ativar os sprinklers do shopping, deixando os zumbis ainda mais confusos. Pelo menos os que estão ali fora, pois os de dentro da loja de esportes voltam ao normal e vão correndo atrás dos sobreviventes. Aí na hora em que a garota é resgatada e as pessoas decidem fugir, os infectados da loja chegam ali e os atacam, forçando os sobreviventes a lutarem. Nessa bagunça, a babaquinha quase é mordida. Por sorte, a Soyeon salva ela no último minuto e a Kwon bate no infectado com um extintor. Então, as três não perdem tempo e correm pro elevador. O Choi, por outro lado, bate nos zumbis com uma barra de ferro, derruba os zumbis paralisados para ganhar tempo e também corre pro elevador. Detalhe, galera, tudo isso enquanto carrega a irmã nas costas. Então os zumbis lançam outro infectado pra cima dos irmãos e o Choi consegue desviar no último segundo. Aí o zumbi ataca o agente no elevador. A sorte do cara é que o Choi joga o zumbi pra fora e fecha as portas do elevador pouco antes dos infectados conseguirem entrar. Em paralelo a isso, a Gong aproveita que está na estrada e assiste a uma matéria sobre o Sul. Nessa matéria, é explicado que o criminoso foi o primeiro colocado na universidade e que o TCC dele sobre biocomputação com fungos foi publicado em uma revista de ciências. Além disso, o pai do Sul trabalhava como professor de biologia aplicada na universidade, porém o cara foi denunciado anonimamente por desvio de verba e exploração de alunos no laboratório dele, algo que foi muito noticiado na imprensa. Aí o professor negou tudo publicamente, e 4 semanas depois do relatório, ele decidiu deslogar do servidor. Mas como o Sul não fez nenhum pedido até agora, o repórter não acha que os dois casos tenham ligação, e na hora em que a Gong escuta isso, ela chega a um local cercado pela polícia. Ao mesmo tempo, os sobreviventes chegam ao terceiro andar, que está sem nenhum infectado à vista, e entram na sala VIP. Lá eles abrem o quartinho trancado e encontram o Su, e apesar do policial prendê-lo na hora, o criminoso não parece se preocupar. Na verdade, o Su pergunta se foi a Kwon que teve a ideia de usar a água para atrapalhar a rede de comunicação dos infectados, mostrando que a conhece. Só que logo em seguida, ele diz que aquilo foi um erro, afinal a água evapora rápido e vai se juntar a essa rede de comunicação, deixando o processo ainda mais rápido. Por esse motivo, a professora pergunta se a equipe de
resgate está vindo, e o policial fala que eles precisam ir ao telhado para serem resgatados. Afinal, os agentes não podem finalizar os pacientes do vírus, nem serem expostos a ele, o que deixa os sobreviventes bem irritados. Aí, antes que eles comecem a brigar, o Choi avisa que existe um elevador de serviço que poucas pessoas conhecem, e que pode ser seguro. O estranho é que o Su concorda que essa é a melhor ideia. Apesar disso, o grupo ainda decide ir até esse elevador de serviço. De volta a Gong, ela se encontra com o professor Ju, e descobre que aquele lugar é o laboratório clandestino do Su. Além disso, ela fica sabendo que irá participar de uma equipe especial junto com os professores Lee e Jo, e eles terão a missão de descobrir mais sobre o vírus. Já no prédio do Ongori, os sobreviventes entram no elevador de serviço e começam a subir no telhado, tanto que o policial até avisa que eles estarão lá em 5 minutos. Só que do nada, o Su puxa assunto com o atleta e fala sobre o condicionamento físico impressionante do senhor e sobre a forma como ele lidou com os zumbis, algo que não teria como ele saber, já que estava preso. Para piorar ainda mais, o criminoso age rápido e abre um portão do elevador para fazê-lo parar e abrir as portas. Assim que isso acontece, os sobreviventes são atacados por vários zumbis e precisam lutar para ficar vivos. Aí, enquanto o Choi luta com os infectados e joga para fora aqueles que foram transformados, o Su sai andando com tranquilidade no meio dos zumbis. Felizmente, os sobreviventes expulsam os infectados e saem dali de elevador. E aproveitando o pouco tempo, eles discutem sobre como vão capturar o Su, já que ele seria a vacina, e também se vale a pena fazer isso. Porém, de repente, o elevador para em outro andar, e eles veem um zumbi subindo nas costas do outro para imitar os irmãos. Por sorte, o elevador fecha rapidamente, e o grupo não é atacado. Além disso, a Hyun-hee menciona a sala de controle, onde dá para ter acesso a todas as câmeras do prédio para vigiar o Su, e o Choi conta que ela fica no fim do andar B2, que é justamente para onde eles decidem ir. De volta ao laboratório, a equipe especial e a tropa de choque invadem o local e encontram vários macacos paralisados. O problema é que assim que um oficial descobre que a jaula 1 está quebrada, ele é atacado pelo macaco, o que faz todos os outros animais entrarem em um frenesi, escaparem das jaulas e atacarem os humanos. No meio do tiroteio, a equipe ainda perde um homem. E nessa bagunça, a Gong salva um dos agentes, e também é atacada por um dos animais. Então ela acaba tendo que lutar sozinha com o macaco, até que alguém finalmente aparece e mete bala no bicho, o que faz todas as cobaias ficarem paralisadas. Nesse momento, a Gong olha um quadro na parede, e vê que aquele macaco que morreu foi o primeiro a ser infectado com o vírus. Enquanto a Gong está no laboratório, os sobreviventes chegam ao andar B2, que é um estacionamento lotado de zumbis, e avançam de fininho para chegar na sala de controle. O problema é que a Na-yoon pisa em uma latinha e atrai a atenção dos zumbis. Por sorte, a So-yeon age rápido e salva a pele da idiota, fazendo ela se pendurar entre dois veículos. Assim os zumbis não as encontram e param de prestar atenção nelas. Depois disso, o grupo continua em frente, chega à sala de controle e começa a procurar pelo Su. Enquanto isso, a Kwon lembra do que o Su falou no elevador e fala que não faz sentido, já que ele estava preso o tempo todo. Aí eles cogitam que o cara estava vendo as câmeras que nem eles, mas a conclusão é outra. O Su deve estar vendo o que os zumbis veem, o que deixa todo mundo bem confuso. De repente, a Hyun-hee fala que finalmente encontrou o criminoso, e enquanto os sobreviventes observam, o Su vai até o CEO e faz o infectado dar uma mordida nele, para que o elo entre o psicopata e a nova humanidade fique completo. E aí, vendo que todos os zumbis estão paralisados, a Kwon fala que eles estão recebendo um tipo completamente novo de informação, e quando perguntam quanto tempo os zumbis ficam assim, a resposta é que não tem como saber. Mesmo assim, como das outras vezes, eles ficam parados por vários minutos, e o policial diz que essa é a hora de buscar a vacina, afinal o Su não está longe deles. Ouvindo isso, a Hyun-hee fala que ficará ali para ver as câmeras de segurança e dizer quais lugares são os mais seguros, e apesar do Choi não gostar dessa ideia, eles param de perder tempo e vão correndo até o Su usando as escadas de emergência. Felizmente o grupo consegue chegar sem problemas até o criminoso e capturá-lo, porém, os zumbis saem do estado de paralisia e começam a correr atrás deles, o que faz os sobreviventes terem que se esconder em uma sala de reunião toda de vidro. No início, os zumbis passam reto por eles, porém o Su começa a compartilhar a visão com os infectados e os atrai de volta para a sala. Por sorte, a Kwon percebe isso e coloca uma venda no doidão. Com isso feito, eles decidem sair pela porta de trás, e o Su manda os zumbis darem a volta. Só que isso acaba sendo apenas uma armação, e por isso os sobreviventes entendem o que o Su está fazendo. Aí, sabendo que o Su não só se comunica com os zumbis por conta da mordida, mas controla todos eles, a Kwon diz pro grupo só conversar por mensagem e não deixar o cara ver nem ouvir nada. Bom, galera, o plano funcionou certinho, né? Ou quase, pelo menos. E pra ser sincero, pessoal, esse plano aí poderia ter sido executado muito mais facilmente se eles tivessem pensado apenas num detalhe. Esse velho aqui deveria ter fechado a porta quando eles saíram. Se eles tivessem organizado isso já de cara, o velho fechando a porta ao ser o último que saísse, os zumbis que estavam lá dentro fazendo a sincronização ficariam presos, e os outros que estavam do lado de fora ficariam tomando banho enquanto estão sincronizando. Então o caminho
até o elevador, seria bem mais fácil, mesmo com aquela garota tentando se enroscar com os zumbis pelo caminho. E se esses zumbis ficassem trancados, eles não teriam quem perseguir, ou teriam que ficar tentando quebrar o vidro, o que a gente já sabe que demora um certo tempo. Fora isso, galera, o Choi me surpreendeu. O cara simplesmente é o John Wick coreano com a irmã nas costas. O maluco tá lutando com vários zumbis, carregando um ser humano nas costas, e ainda dando conta dos bichos. E outra coisa que me surpreendeu foi a Kwon usar o extintor e depois jogar fora, sendo que tinha se provado uma arma eficiente. E quando você tá numa situação dessas, tudo que é arma, você tem que manter nas mãos, não pode descartar dessa forma. Aí, depois de chegar onde tá o Su, eles continuam fazendo cagada, pois o Lee já começa prendendo o cara da pior forma possível. Afinal, esse aqui é um terrorista, e o cara prendeu ele com as mãos pra frente, pra deixar o cara confortável, pra fazer o que bem entender, mesmo que seja de um jeito limitado. E galera, existe uma doutrina real dizendo que as algemas na frente são erradas. A própria fabricante de algemas, a ESP, explica que o princípio fundamental é algemar sempre atrás, e com as palmas viradas para fora, porque isso limita a destreza da mão, e também o acesso ao mecanismo de travamento, o que dificulta pra pessoa tentar se soltar. E ainda por cima, o cara consegue conversar com todo mundo, dando indireta na Kwon, e falando coisas que pra quem tava trancado num banheiro, eles já deveriam estar suspeitando, porque é impossível ele saber o que tava falando se ele não tinha nenhuma janela pra ficar observando. E ainda por cima, o Choi sugeriu uma rota, e o Su só elogiou. Sem contar, galera, que o Su também deu outra dica de que ele sabia o que tava rolando, que foi quando ele falou no elevador sobre o atleta ali, que conseguiu correr bastante e deslizar dos zumbis. Então isso indicava que ele tava vendo o que tava acontecendo de alguma forma. E aí rolou a cagada suprema, né, galera? Como eu falei, as algemas ficaram na frente, e o cara conseguiu apertar o botão do elevador exatamente onde ele queria escapar. Então eles praticamente deram só uma carona pro Su, liberaram o cara do banheiro onde ele tava preso e ainda levaram ele pra onde ele queria ir. E não custava nada o Lee ser um pouco mais competente, porque até agora, esse cara não acertou uma, né? Ele poderia ter ficado de frente pro painel pra impedir qualquer um de apertar o botão errado. Esse cara praticamente não se porta como uma autoridade, é só um incompetente mesmo. E galera, lá no laboratório do Su, a equipe cometeu mais erros. Em vez de mandarem primeiro o pessoal tático pra varrer o local e ver se não tinha nenhuma ameaça ou alguma armadilha, eles simplesmente mandaram os agentes junto com os professores, que são civis, né? E aí acabou causando aquele tipo de coisa. Como eu falei, o correto seria a equipe tática entrar, limpar toda a cena e garantir que não tinha nenhuma ameaça, sendo que já tava tudo montado quando a Gong chegou. Ela era a última ali e só chegou para entrar. Aí ficou um pouco contraditório eles terem montado todo o setup do lugar e não terem entrado, terem esperado justamente ela, em vez de fazer essa limpeza que eu falei. E fazendo o que eles fizeram, eles acabaram colocando em risco vários civis que entraram ali apenas para analisar o que tava rolando. Agora, bora falar da base que eles deixaram uma cadeirante sozinha. Isso aqui é surreal, né, pessoal? A mulher praticamente não tem como se defender, mas tudo que esse pessoal fez para deixar a Hyun-hee protegida foi fechar as persianas e trancar a sala. Se qualquer ameaça aparecer ali, essa mulher vai bater as botas facilmente. Além de deixar a Hyun-hee lá no B2, eles despacharam todo mundo atrás do Su, que tava caído no chão, o que não faz o mínimo de sentido, porque não tem necessidade de tanta gente assim. Teoricamente, o policial e mais umas 2 pessoas seriam o suficiente para trazer o cara de volta e escoltar ele até o B2 para eles armarem um plano. Mesmo esse policial sendo um completo inútil, pelo menos ele tem uma arma, né? O jeito mais seguro pra Hyun-hee não era o Choi abandonar ela ali, e sim ficar com ela pra fazer a extração. E nem adianta falar que ele, sendo segurança do shopping, ele teria que ir junto, porque não faz sentido nenhum. A Hyun-hee já tava ali vendo as câmeras para poder guiar o grupo. Além disso, galera, esse pessoal já devia estar se perguntando por que o maluco do Su resolveu ser mordido, e praticamente eles já têm a resposta. O Su já tinha como enxergar pelos olhos dos zumbis, ele andava livremente entre eles. O cara já estava infectado com a vacina, e agora ele virou o líder desses zumbis, já que ele tá controlando a colônia inteira. É a mesma coisa do macaco número 1, que a gente já viu lá no laboratório dele. Em paralelo a isso, a Gong e o resto da equipe especial são chamados até o QG antiterrorismo, que fica perto do prédio Donguri. Alguns minutos depois, a Hyun-hee manda uma mensagem pro grupo, falando que os corredores estão livres de zumbis, e os sobreviventes saem da sala de acordo com as instruções. Mas no meio do caminho, o policial e o engravatado decidem que é melhor abandonar a irmã e fugir com a vacina. A pior parte disso é que o Lee pergunta pro Choi se ele quer que eles voltem para a sala de controle, e o Su aproveita para contar pros zumbis. Então os infectados localizam um posto de controle num totem de mapa do shopping, e os zumbis do B2 atacam o local. Aí, percebendo o que aconteceu, o Choi manda o psicopata parar o ataque e decide levar o cara com ele até a sala de controle, onde o policial aponta um revólver pro coitado, fala que ele não pode tocar na vacina e diz pro segurança desistir da irmã. Então o Choi vê que ninguém está do lado e sai correndo para salvar a irmã. Só que logo após o cara sair, a Kwon rouba o revólver do Lee e fala que ninguém vai sair até os irmãos voltarem. Uma pena que o engravatado ataca ela por trás, derruba a arma no chão e dá a chance do policial recuperar o revólver. A Kwon até tenta lutar para ficar com a arma, mas o policial bate nela e deixa claro que a vacina é mais importante do que qualquer um
um deles. Aí pra piorar ainda mais, ele força a Kwon a ir na frente do grupo, se quiser continuar viva. De volta ao Choi, ele liga pra irmã e pede pra ela falar o melhor caminho até a sala de controle. Então ele vai seguindo as instruções dela sem pensar duas vezes, e acaba entrando em um elevador que não desce até o B2. Aí enquanto a Hyun-hee chora, ela dá algumas instruções para o irmão e fala pra ele se reunir com o grupo que deixou pra trás, pois não tem mais como salvá-la. O Choi fica desesperado com isso e fala que consegue chegar até lá. Porém, nesse momento, os zumbis quebram o vidro e atacam a coitada. Ao mesmo tempo, o Su começa a chorar do nada, e quando os sobreviventes perguntam o que aconteceu, eles recebem algumas mensagens do Choi, dizendo que o grupo matou a irmã dele, e por isso, ele vai acabar com a vacina, e ninguém sairá vivo do prédio. Em paralelo a isso, a equipe especial conhece o ministro e alguns oficiais da Operação Antiterrorismo, que querem saber qual a chance dos infectados voltarem ao normal. E diferente dos colegas, a Gong explica que é quase impossível de acontecer, pois o vírus ataca células nervosas, e elas não podem mais se recuperar, sendo praticamente uma morte cerebral. Com isso em mente, os oficiais pedem para os professores anunciarem publicamente esse laudo, e escolhem a Gong, justamente por ela ser parente de uma vítima, pois assim os cidadãos confiariam mais. Aí um dos cientistas pergunta se o que eles querem é justificativa para tirar os infectados lá dentro, e ainda avisa que tudo que eles disseram até ali é especulação, e que precisam de mais tempo para confirmar. Mesmo assim, e mesmo sabendo que vai ser culpada caso a missão falhe, a Gong aceita fazer isso, e fala que além de garantir a vacina, os soldados também devem eliminar o primeiro infectado, pois isso provavelmente irá parar os outros zumbis. Por isso, o ministro não perde tempo, e manda os funcionários acessarem as gravações do prédio, e descobrirem quem é o primeiro infectado, além de também dizer que o anúncio deve ser feito o mais rápido possível. Por isso, uma equipe é montada, e começa a rever as filmagens. E de volta ao prédio, o Choi se prepara, pega uma faca, e começa a finalizar todos os zumbis que aparecem na frente dele. Afinal, tinha uma besta enjaulada dentro desse segurança. Assim, ele chega a outra sala de controle de segurança, vê as mensagens que foram enviadas no grupo, e procura pelos sobreviventes nas câmeras de segurança até encontrá-los. Aí ele usa um anúncio pré-programado para avisar o Su em qual andar eles estão. Então o psicopata conversa com os zumbis, e do nada, o infectado ataca o policial, porém o cara consegue pegar a arma e acabar com um zumbi, o que deixa o engravatado todo nervoso. Afinal, o policial falou que os infectados não podiam ser finalizados, mas aí o babaca atira na perna do engravatado para usá-lo de isca e se esconde em uma sala com o Su, e as mulheres se escondem em outra sala. Alguns segundos depois, o Lee decide ir embora enquanto os zumbis focam na isca, mas na hora em que o babaca sai da sala, ele vê que o engravatado ainda tá vivo, e ele tenta sair correndo dali com o Su, porém os infectados se jogam em cima do policial, e ele precisa lutar para ficar vivo. Já as garotas, por outro lado, pegam o Su e o levam embora. Vendo isso, o Lee pega a arma do chão, finaliza os zumbis e vai correndo atrás da vacina. Só que o engravatado segura a perna dele e pede por ajuda. Então o policial tenta atirar no civil para escapar e descobre que tá sem munição. Por isso ele começa a bater no engravatado com um cacetete, tira a vida do cara e é pego pelos zumbis. Em seguida, as mulheres se escondem em um depósito, prendem o Su e decidem por mensagem de texto que a única forma de escapar é fazendo a equipe de resgate vir até elas. Por isso, o Kwon decide ir pegar o celular do policial, só que logo após a professora sair do depósito, o Su controla o atleta e vê no celular dele todo o plano que elas fizeram. Ao mesmo tempo, a equipe do ministro finalmente descobre que o CEO foi o primeiro infectado e começa a procurar a localização dele no prédio. Enquanto isso, a Na-yoon conversa com a So-yoon e se desculpa pelo inferno que fez na vida da garota, e apesar de todos os xingamentos que passaram pela cabeça da So-yoon, ela fica calma e diz que as duas serão resgatadas. Em paralelo, a Kwon consegue pegar o celular do Lee sem problemas, liga pro contato do cara e fala que o policial morreu. Além disso, ela também se apresenta, explica que o Su está preso em um lugar seguro e fala pra eles mandarem uma equipe de resgate até ali. Na mesma hora, alguém encontra a localização do CEO e os oficiais decidem dividir a equipe de resgate em duas, uma para pegar a vacina e a outra para finalizar o primeiro infectado. E como a Kwon escuta tudo pela ligação, ela dá a localização exata de onde o Su está preso, desliga a chamada e volta pro depósito. O problema é que logo após ela sair, alguns zumbis se levantam e espalham as informações que descobriram. Logo em seguida, a equipe de resgate entra no prédio e se divide em duas, sendo que a equipe de extermínio enviada para lidar com o CEO acaba dando de cara com uma parede de zumbis e entra em batalha. De volta às garotas, alguém bate na porta do depósito e fala que é da equipe de resgate. Então a Na-yoon abre a porta sem pensar duas vezes e dá de cara com vários zumbis. As meninas tentam fechar as portas, porém os zumbis conseguem entrar e começam a soltar o Su. Vendo isso, a Na-yoon joga a So-yoon pra cima de um infectado
infectado e tenta sair pela porta. O problema é que ela é impedida por outro zumbi e fica no canto, chorando de medo. Logo em seguida, o Su se solta e faz a So-yeon transformada atacar a Na-yeon. Afinal, ele ouviu toda a conversa delas. Ao mesmo tempo, a equipe de extermínio finalmente consegue localizar o CEO e elimina vários infectados, até finalmente conseguir acabar com um zumbi que eles achavam que era o número 1, porque infelizmente, isso não faz os zumbis pararem de andar, e o restante da equipe é praticamente dizimada. Para piorar ainda mais, os oficiais e os professores veem o Su andando livremente pelo prédio. Bom, a partir daqui a burrice dessa galera já tá começando a me surpreender. Tá cheio de sobrevivente lá dentro, e em momento algum a equipe de fora tentou conversar com esse pessoal. Parece que eles não estão ligando pra ninguém que tá lá dentro, e querem que todo mundo morra. A Kwon só falou com eles porque usou o celular do cara que tava morto, e eles tinham acesso às câmeras do prédio inteiro, e uma equipe só revendo as filmagens. Esse pessoal que tava procurando o Kang nas câmeras eram uns incompetentes, né? Porque se eles tivessem visto a mesma coisa que os sobreviventes viram nas câmeras antes, eles iam ver que o Su tinha sido mordido pelo Kang. E aí era só usar a lógica para descobrir o que o cara virou. E eu tô dizendo isso porque se eles tivessem entrado em contato com uma pessoa lá dentro, facilmente tudo seria resolvido. Porque com a ideia da Gong de finalizar o primeiro infectado, que ela tirou lá do macaco, bastava falar com alguém tipo a Kwon para saber que quem precisava bater as botas era o Su. Sem contar que no momento que a Kwon ligou pra eles e escutou o plano, ela tava com o Su preso numa das salas. Era só voltar pra lá e finalizar o maluco ali dentro mesmo, galera. E que se dane se o cara era vacina ou não. Era questão de sobrevivência. Depois, eles que pegassem o corpo do maluco e jogassem para ser refrigerado ou algo assim para extrair a vacina. Isso que eu nem tô falando que eles sacrificaram homens à toa indo atrás do CEO. Não precisava, né? O correto era definir uma operação só. Ou então ir com uma operação muito mais reforçada se fossem dividir em duas. São vários zumbis dentro do shopping. E eles estão dividindo o poder de fogo para 2 lugares diferentes. E galera, esse erro que eles cometeram é um dos mais antigos que existem. E tem até um nome pra isso. É derrota em detalhe. E a ideia é bem simples. Uma unidade militar geralmente precisa estar completa para poder funcionar direito. Porque cada soldado dentro da unidade tem uma função. E no momento que você separa uma unidade em duas, e até parece errado falar isso, né galera? Porque é separar uma unidade, né? Mas quando fazem isso, não é apenas a força que foi dividida ao meio. Ela passa a ser derrotada em sequência, pedaço por pedaço. E tem até história para provar isso. Em 1941, no norte da África, os britânicos derrotaram uma força italiana que era 4 vezes maior. E eles exploraram exatamente as defesas italianas que não conseguiam se apoiar uma nas outras. E tem outro caso em 1876, onde o George Custer dividiu um regimento em 4 partes para tentar cobrir mais frentes ao mesmo tempo. E aí os inimigos não precisaram derrotar um regimento inteiro, e sim pedaços do regimento. Aí metade da 7ª Cavalaria foi aniquilada. Praticamente a mesma coisa aconteceu aqui, já que eles dividiram a equipe alguns segundos antes de saberem onde ficava o segundo alvo. E bom, antes eles descobriram que o Su estava escutando tudo que eles falaram, e tomaram uma decisão lógica de conversar por mensagem. Mas os coreanos são muito bonzinhos, né? Esse cara não se importou de infectar um prédio inteiro com um vírus zumbi. Eles poderiam muito bem ter feito algo mais permanente com os ouvidos dele, se é que vocês me entendem. Porque deixar ele continuar escutando é exatamente o que condenou a Hyun-hee e tá atrapalhando todos os planos deles agora. Sem contar que eles também falaram em voz alta sobre o grupo, e o cara é inteligente, né? Pelo menos mais que eles. Ele pegou essa informação e usou isso depois, quando controlou um sobrevivente que tinha virado zumbi, e viu no celular do cara todo o plano que elas fizeram. Então o zumbi tá praticamente se comunicando por zap. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Choi viu a Kwon voltando pro depósito e começou a segui-la. Então nessa hora, quando ela se aproxima do depósito e vê o Su solto, ela entende que algo deu errado e se esconde. O Choi, por outro lado, começa a eliminar os zumbis para chegar até o psicopata. O curioso é que ele está tão cheio de sangue e muco que os infectados param de atacar ele por um segundo e dão a chance pro segurança eliminá-los. Vendo isso, o Su envia ainda mais zumbis para lidar com ele, e enquanto o segurança luta com os infectados, a Kwon ataca o Su, passa uma corda no pescoço do cara e derruba uma gôndola para servir de contrapeso e enforcar o psicopata. Por esse motivo, o Su chama os zumbis e faz com que eles os ajudem. Aí quando o Choi para de ser atacado, ele pega uma faca, elimina os infectados e se prepara para acabar com o psicopata. Mas no último momento, a Kwon pula em cima dele e o impede. Ela fala pro cara que mais pessoas vão sofrer se ele não se controlar, porém o Choi não se importa com isso, e a enforca dizendo que eles abandonaram a irmã dele. Por sorte, o Choi vê o Su fugindo e vai atrás dele com a faca, então ele derruba o psicopata no chão e se prepara para acabar com ele. Porém nessa hora, o Su dá risada e faz a Hyun-hee aparecer andando. Vendo isso, o Choi tenta abraçar a irmã e acaba sendo apunhalado no peito e finalizado ali mesmo. Logo após isso, o Su vai até a Kwon e pergunta ironicamente se a Hyun-hee não está bem melhor agora. Porém a professora apenas joga o convite no chão e pergunta se foi ele quem a convidou. Em resposta, o Su revela que a Kwon foi a inspiração dele para tudo isso. Afinal, muitos anos atrás,
Aliás, o pai dele implorou para Kwon não fazer a denúncia, pois ele precisava colocar o nome de outros alunos no projeto para conseguir pagar os que participaram. E como todos concordaram, isso foi apenas uma tragédia que veio da comunicação imperfeita, a mesma coisa que está escrita no convite. Só que o Su fala que não quer fazer vingança, tudo que ele quer é consertar a comunicação imperfeita que causou a morte do pai. E a única forma de acabar com os mal-entendidos que acontecem por aí é conectar todas as mentes, que é justamente o que o vírus está fazendo. Aí ele explica o raciocínio, comparando com tudo que a humanidade já conquistou, o que cada pessoa sozinha consegue saber é ridiculamente pouco. E é essa limitação que cria a incompreensão entre as pessoas. Por isso, para ele, o sistema dos infectados é a solução perfeita, e ele fala isso com todas as letras, que a única coisa que seres menos evoluídos como ela têm de diferente deles é a liberdade de ser excluído. Por isso o psicopata pergunta se ela aguenta esse peso, e ainda manda ela ir lá ser uma excluída. Nesse momento, a equipe de resgate chega ali, elimina os zumbis e pega o Su, que nem tenta fugir. Na verdade, ele apenas manda alguns infectados irem atrás da Kwon. O bizarro é que os agentes veem a professora sendo atacada e vão embora sem ajudar. Aí, percebendo que não vai receber ajuda, ela dribla os zumbis e se tranca dentro de um depósito. A pior parte de tudo é que os oficiais do QG apenas dizem que é uma pena, mas que pelo menos eles conseguiram a vacina. A Gong não aceita isso e manda a equipe de resgate voltar para buscar a Kwon. Só que os oficiais respondem que o trabalho dela ali já acabou e mandam dois homens levarem a professora para fora da sala, enquanto ela grita para soltarem ela. Logo após sair da tenda, a Gong liga para Kwon, fala que sabe da situação lá dentro, já que estava no QG antiterrorismo, e se desculpa por não conseguir ajudar. Ela menciona a teoria que criou com base nos macacos do laboratório e fala que infelizmente deu errado, já que o CEO foi eliminado e os zumbis continuam andando. Sabendo disso, a Kwon pensa em tudo que viu o Su fazer e fala que o macaco marcado não é o primeiro, mas sim o que controla os outros. E no caso dos humanos, o Su é o líder. Por esse motivo, a Kwon fala que os agentes precisam eliminar o psicopata o mais rápido possível. Porém, a Gong sabe que o governo não vai fazer isso, afinal o Su pode ser a única cura, e acabar com ele vai atrair o ódio de todos que estão com medo do vírus. Aí, ouvindo isso, a Kwon finalmente entende o que o Su quis dizer com o peso de ser excluída, mas ainda assim, ela pergunta se a Gong também acha que o criminoso é a cura, e fala que a mulher precisa decidir. E falando no Su, ele faz a equipe de extermínio eliminar os soldados que estão levando ele embora, então ele tira as algemas e depois finaliza os agentes que estão no topo do prédio. Com isso feito, o cara passa pro prédio ao lado com os soldados zumbis, elimina os agentes do estacionamento e diz pros oficiais que a missão de extração está dando certo. Ao mesmo tempo, a Gong vai até a tenda do ministro e fala que eles precisam eliminar o Su, pois de acordo com a Kwon, é ele quem controla os infectados, porém ninguém dá ouvidos a ela. E o ministro diz que a responsabilidade dela acabou naquela operação que fracassou, e ainda pergunta aos gritos se alguém ali tem prova clara de que precisam matar a única vacina que eles têm. Em paralelo a isso, o pessoal do bloqueio avisa o QG que está liberando a passagem de um veículo da tropa, porque a vacina estaria sendo levada para a zona segura, e é bem nessa hora que o Su sai do prédio com os zumbis, e vai em direção à multidão de pessoas que está reunida fora do prédio. Enquanto isso, a Kwon arma um plano para enganar os zumbis, e consegue escapar com segurança do depósito. Após isso, ela se esconde atrás de algumas cestas de roupas, e usa a capa cheia de sangue de um zumbi para disfarçar o próprio cheiro, e não ser encontrada pelos infectados. Do lado de fora, o Su chega no meio da multidão e faz os zumbis infectarem ainda mais pessoas, começando uma verdadeira epidemia. O ministro vê tudo isso pelas câmeras de segurança, junto com todo mundo que tá ali, e fala que eles precisam enviar mais soldados para retirar o Su, mas descobre que toda a tropa de Seul já está mobilizada lá dentro. E aí, sem ter quem mandar, ele manda todo mundo se dispersar e evacuar o QG, deixando para decidir depois onde vai ser o novo posto de comando. Nesse momento, a Kwon sai do prédio e vê a bagunça do lado de fora, por isso ela liga pra Gong, fica sabendo do que aconteceu nos últimos minutos e pergunta se a mulher consegue dizer onde o Su está agora. Em resposta, a Gong volta correndo pra tenda e começa a procurar pelas câmeras de segurança da região. E assim que a professora encontra o psicopata, ela conta a localização pra Kwon. Com isso em mente, a Kwon pega um carro e pede pra Gong dizer como chegar lá rapidamente. Dessa forma, a Kwon encontra o Su e quase atropela o cara. O problema é que ele desvia no último segundo e faz os zumbis atacarem o carro. Apesar disso, a Kwon se livra dos infectados e tenta atropelar o psicopata mais uma vez, só que ela acaba batendo em outro veículo e precisa abandonar o carro para não ser capturada. Aí o Su percebe que a Kwon está usando a capa para não ser pega e manda os zumbis irem atrás da própria roupa. Felizmente, a Kwon tira a capa no último segundo e coloca na cabeça de um zumbi, que começa a rodar em círculos. Por conta disso, mais zumbis se reúnem em volta dele e começam a rodar igual aquele moinho de formigas. Aí o psicopata percebe que a capa é o motivo disso tudo e vai até lá descobrir a cabeça do infectado. Mas a hora em que ele faz isso, todos os zumbis caem no chão e recupera a consciência
consciência de uma forma estranha, como se tivessem acabado de se transformar e não fossem evoluídos. Assim que a Kwon percebe isso, ela vê que ali perto tem um cartaz de K-popers colocado num ônibus e bola um plano. A Kwon ataca o Su e o atrai para perto do ônibus. Aí na hora em que ele cai no chão, a mulher apenas rola para baixo do ônibus. Nesse momento, a horda de zumbis ataca o cartaz e acaba atropelando o Su, que é jogado nas chamas de um carro e começa a pegar fogo. E como ninguém aparece para ajudar, a Kwon bate nele com um pedaço de ferro e o cara acaba indo de base, o que faz todos os zumbis ficarem paralisados. Depois disso, a Kwon liga pra Gong para saber se todos os infectados pararam de andar e descobre que realmente impediu a epidemia zumbi, com a ajuda do K-pop, é claro. E como a Kwon fala que as pessoas vão odiá-la por ter acabado com a vacina, a Gong diz que vai testemunhar a favor dela e dividir esse fardo. Porém, a Kwon fala que não precisa, afinal ela já está acostumada a ser odiada. O que nenhuma delas percebe é que o problema só começou. Bom galera, se tem uma coisa no final que ficou confusa, foi a Kwon tentando finalizar o Su e depois desistindo por nada, já que o Choi chegou na sala querendo acabar com o cara por conta da irmã dele, e a Kwon simplesmente parou o ataque e correu para impedir o Choi. E depois de um tempo no telefone com a Gong, ela queria que o cara fosse finalizado de novo, então praticamente eles perderam a chance de acabar com tudo ali mesmo. Eles só precisavam ter se unido para acabar com o cara, em vez da Kwon ficar tentando impedir, ou no mínimo, ela tinha que sair da frente, né? Porque o Choi tava imparável, o cara tava matando tudo que era zumbi no caminho. Eu tenho medo do passado desse cara, né? Em vez de segurança de shopping, ele tinha que ser um lutador de MMA. Ou vai ver, ele era isso e foi banido por muita violência, né? Afinal, em filme coreano, sempre tem que ter um maluco que desce a porrada nos zumbis e não é infectado, né? E depois que capturaram o Su, eles simplesmente abriram o próprio bloqueio para deixar o veículo sair com essa suposta vacina. O problema é que eles não tinham nenhum tipo de confirmação para saber quem era que estava saindo, apenas o rádio. E aí o próprio Su conseguiu driblar a segurança. O cara usou a comunicação deles contra eles. Se bem que com o tanto de soldado que o cara conseguiu transformar, ele saberia tudo sobre eles, né? Mas o pessoal que tava do lado de fora podia ter pedido uma foto ou um vídeo para confirmar que o cara tinha sido capturado e que ainda estava rendido, e não confirmaram por nada disso, sendo que os soldados tinham uma body cam. Mas parece que o pessoal lá de fora nem tinha ideia do que estava acontecendo lá dentro, mesmo com câmeras. O pior, galera, é que depois que aquela tropa que tava lá dentro morreu e o restante foi dominado pelo Sul, eles praticamente ficaram sem ter o que fazer. Não tinha reforço para mandar, porque a tropa inteira já tava lá dentro. Então agora era só fugir. E o que menos faz sentido é que eles tinham acreditado quando falaram que o Kang era o cara que devia ser eliminado, mas depois que descobriram que tinha uma pessoa controlando os zumbis, eles acabam ignorando isso. O pessoal estava disposto a matar um zumbi para acabar com tudo, mas quando apareceu um alvo muito mais viável, ninguém manda parar. Sem contar que deixar a Kwon lá dentro é uma péssima jogada. A equipe viu a mulher sendo atacada e foi embora, e no QG, a resposta foi que era uma pena, mas que pelo menos eles tinham conseguido a vacina. A Gong ainda mandou a equipe voltar para buscar ela, e eles responderam que o trabalho dela já tinha acabado, e tiraram a mulher lá da sala. Só que a Kwon estava sobrevivendo dentro do shopping desde o começo, e ela sabia praticamente tudo o que tinha acontecido. A mulher entendia daquela colmeia melhor que qualquer um que estava lá fora. Era muita informação numa pessoa só. E assim, galera, no final, essa rede que o Sul estava querendo montar não era uma comunicação perfeita. Esse maluco só estava querendo controlar todo mundo, porque todos os zumbis apenas escutavam e seguiam a vontade dele. E o negócio era extremamente frágil, né? Porque bastou apenas um casaco para acabar com toda a conexão que eles tinham e tudo que tinham aprendido. E o casaco só teve esse poder todo porque aquilo nunca foi um organismo trabalhando em conjunto. Era tipo uma formiga rainha dando ordem pras outras. E aí o único que pensava era o Su. E o problema não é o canal por onde a comunicação chega, e sim quem recebe o que faz com aquela informação. Se uma pessoa só é responsável por tudo, o sistema inteiro depende dela não errar. Já quando a informação é dividida entre várias pessoas, cada uma pode ter uma interpretação diferente. Pode até parecer que um sistema dividido é desvantagem, mas um sistema único, que nem o Su queria fazer, é muito pior, porque bastou uma falha só para todo o plano dele ir pro espaço. Mas passando pras notas, começando pelo Choi, o cara fica com um 6. No físico ele não deve nada pra ninguém. Carregou a Hyun-Hee nas costas, enquanto ia abrindo caminho na porrada. E foi um dos únicos que tratou o vilão como alvo, em vez de passe livre pra fora dali. O problema é que ele deixou a irmã trancada numa sala, achando que tava protegida. Já a Kwon fica com um 6. Foi a única que leu os bichos de verdade, sacou que a luz chamava a atenção deles, e no fim acabou com tudo jogando um casaco na cabeça de um zumbi. O problema é que teve coisa demais que deu certo pra ela, por pura sorte. Tipo cravar que os bichos caçavam por cheiro e acertar. Já a Gong leva um 8. Foi ela que descobriu o macaco número 1 e entendeu que bastava finalizar o primeiro infectado. E também foi a única que tentou tirar a Kwon lá de dentro. Ela levou a informação certa pro comando e não teve problema em assumir a bronca se precisasse. Os zumbis ficam com um 7. Esses bichos fazem exatamente o que os humanos não conseguiram. Veem algo e aprendem rapidamente como reagir contra aquilo, já aplicando na jogada seguinte. Eles não ficam discutindo e não tem que esperar a autorização de alguém. Os zumbis acabaram com a
aquele prédio inteiro e com a tropa de Seul. O único defeito deles é esse cara aqui. O Su fica com um 5. O cara montou uma rede que aprendia sozinha, enxergava pelos olhos dos zumbis e ainda leu o plano do grupo pelo celular de um infectado. Ele atravessou um bloqueio inteiro usando a rede neural. O maior problema é que a parte que ele vendia como comunicação perfeita dependia de uma cabeça só, e o cara foi derrotado por um casaco. O mais burro daqui é o Lee, que fica com uma nota 1. O cara algemou um terrorista com as mãos pra frente, do jeito que qualquer manual manda não fazer, e depois entrou no elevador com um preso solto bastante para escolher o andar. E galera, todo mundo fez cagada com os zumbis. Esse cara aqui fez várias no trabalho dele. E a mais inteligente é a Kwon. Ela conseguiu transformar toda a observação do que acontecia na frente dela em ideias que ajudaram o grupo a sobreviver. E como eu já disse, né, ela parou a horda apenas com um casaco. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar Zona Zero. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de ser sempre bem claro nas coisas que você quer comunicar.